Alô, pessoal. Dias atrás, vocês certamente devem se lembrar, eu fiz aqui um vídeo expondo a minha situação como vítima central da maior campanha de difamação e calúnia que já foi feita no Brasil, talvez no mundo, contra um cidadão particular. Não tem comparação com o que se faz contra um presidente da República. O presidente da República, o candidato a presidente da República, entrou em cena 20 anos depois de mim. Tá certo? E eu já estava sendo objeto desta vasta campanha muito antes dele ter a ideia de se candidatar a presidente. Portanto, ele sofreu disso aí 2 anos. Eu estou sofrendo há 25 pelo menos. Tá? Pra vocês terem ideia da coisa, se você pegar só um episódio desse, o episódio do Júlio Severo, só o que o Júlio Severo fez dá umas 200 páginas de narrativa. Se pegar os irmãos Velascos, dá outro tanto ou mais. E assim por diante, gente. Agora, depois que eu fiz o apelo, apareceram alguns advogados oferecendo serviço. Mas acontece o seguinte, antes de entrar qualquer advogado em cena, tem que ter a narrativa dos fatos, porra. Agora, como é possível que pessoas que estudaram comigo, que pretendem estar compreendendo a situação brasileira, não entendam que, na história cultural brasileira do último meio século, os dois fatos principais foram o olavismo e o anti-olavismo. Se o cara não enxerga isso, não enxerga nada, porra. O que mais aconteceu? Mais nada. Absolutamente nada no reino das ideias. Então, eu abri as portas para que houvesse um movimento conservador, um movimento intelectual conservador. Eu não planejei nada de movimento político, não dei palpite nenhum no movimento político, só criei a possibilidade de que as ideias conservadoras, que estavam totalmente banidas, entrassem no cenário. Antes não tinha espaço nenhum para elas. Eu abri esse espaço, abri com os cotovelos, tá entendendo? Eu sei o quanto isso me custou. Então, a campanha difamatória não foi narrada. E se ela não é narrada, as pessoas não têm ideia do tamanho da coisa. Outro dia, aquele idiota do Marco Antônio Vil disse, olha, ele acha que ele é a principal vítima de difamação, olha como é paranoico, como é louco. Digo, não, é fácil você ter a impressão de que é paranoia minha, mas soma as matérias. Cria uma ideia do volume da coisa que saiu no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Saiu em 10 línguas, meu Deus do céu. Sim, são, no mínimo, por alto, são 100 mil páginas, gente. Você acha que isso não é parte da história? Isso não é um acontecimento histórico? Pergunto eu, comparado com isto, que importância tem o Bolsonaro? O Bolsonaro foi um efeito disto. Ele não é a causa de nada, porra. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui a causa e eu recebi o efeito oposto. Isto é a história cultural do Brasil nos últimos 30 anos, pelo menos. Se as pessoas não percebem isso, não percebem nada. Vai todo mundo para a rua fazer passeata, etc. Mas contar a história, que é o começo de tudo, quer dizer, você ter consciência histórica do que se passou, ninguém está tratando disso. Então, é o seguinte, claro, estou muito grato aos advogados que se apresentaram, alguns já passei trabalhos para eles, mas, olha, processos são o final da história. Seja o processo contra ou a favor, eles são o final da história. Não foi aí que começou. A coisa começou, veja, até toda a parte do Orkut, que são 100 mil páginas, eu já esqueci. Não vou nem mexer porque é coisa demais, não dá. Então, estamos pegando só o que veio depois, o que veio na mídia, nos vários sites, o que saiu no Brasil no 71, no Diário do Cu do Mundo, etc, etc. É uma monstruosidade, gente. Então, eu preciso, pelo amor de Deus, que alguém conte essa história, que alguém pesquise e conte essa história. Uma pessoa sozinha não aguenta fazer. É preciso uma equipe de pelo menos 10. Não adianta me aparecer 30 advogados se eu não tenho alguém que conte a história. Porque os processos são efeitos dos fatos ocorridos. Eles não são o começo. Eles não são o começo e não são sequer o fim. Então, eu estou pedindo isso. Por favor, se você não entende a importância desses dois fenômenos, olavismo e anti-olavismo, na história do Brasil, então você não entende nada de nada. Você só entende a política eleitoral do dia. É isso aí. Veja, o Bolsonaro foi criado por este fato. Bolsonaro, como personagem político, foi criado por este fato. Sem esse fato, ele não existiria, e ele sabe disso. O movimento conservador, eu não acredito muito que esse termo seja certo, mas vamos dizer, essa massa conservadora, existiu por causa disto. Ela é o efeito disto. Veja, quem eu queria que os conservadores dominassem o Brasil? Eu falei, não, desde o início eu falei, é normal que num país exista uma direita e uma esquerda. Um país que só tem esquerda não pode ser
Isso é monstruoso. Tá certo? Isso só aconteceu na União Soviética e na China comunista. Mas mesmo lá, você tinha, por exemplo, o samizdat, você tinha a imprensa clandestina. No Brasil não tinha nem isso, gente. Né? O pessoal da direita conservadora não tinha nem mesmo imprensa clandestina. A única imprensa clandestina, primeira que teve, fui eu que criei o Mídia Sem Máscara, meu Deus do céu. Na minha casa, eu, minha mulher e minha filha Marinês. Nós sozinhos começamos o primeiro jornal clandestino, o jornal de oposição, que houve foi isto. Era um negócio tão modesto, não tinha nem orçamento, não custava nada, a gente fazia por conta própria. Agora, durante meio século, não houve mídia conservadora, oposição conservadora, não houve uma estação de rádio conservadora, não houve um discurso conservador, não teve nada, só tinha esquerda. Falei, isso não pode continuar assim. Normal existia esquerda e direita, era isso que eu queria. E daí elas vão competir, vamos dizer, de maneira legal, democrática, e às vezes um ganha, às vezes o outro ganha. E um compensa o outro. É assim em todos os países do mundo. Agora, se uma facção pretende dominar completamente o cenário e expelir a outra, ela é ditatorial, e foi isso que a esquerda fez. Como é possível você dizer que o Brasil era uma democracia, meu Deus do céu? Se num país de maioria conservadora você não tinha um jornalzinho conservador, não tinha um partido conservador, não tinha uma rádio conservadora, não tinha uma igreja conservadora, meu Deus do céu. Você não tinha um grêmio conservador nas universidades, nada, absolutamente nada. Então era uma situação muito anormal e eu quis contribuir para corrigir essa situação e eu fiz isso. E deu certo, nós conseguimos abrir espaço para que haja duas correntes em disputa e não uma só. Ou seja, nós saímos do totalitarismo. Vocês não entenderam ainda, porra? E quem fez isso? Foi o Bolsonaro? Não, fui eu. Fui eu sozinho. Porque teve gente também que se aproveitou de mim, né? Quer dizer, escrevi umas coisinhas lá no Mídia Sem Máscara, duas ou três coisinhas, para depois dizer, não, fui eu. Foi você o caralho, pô, fui eu que fiz. Os outros que fizeram alguma coisa, fui eu que ensinei. Não devo nada para eles. Então, gente, lamento dizer, mas o personagem central de toda a história fui eu. Esta é a história do Brasil, esta é a história da mentalidade brasileira, é a história da alma brasileira nos últimos 50 anos. Agora, alguém vai me ajudar a contar essa história? Eu não posso contar porque é o seguinte, eu fui o personagem da história. Eu vivi essa história. Não dá tempo para você viver essa história e contá-la ao mesmo tempo. Alguém vai ter que contar. Se não contar, não adianta vir 300 advogados. Estão entendendo? Eu estou dirigindo isso especialmente aos meus alunos. Quer dizer, quando que vai haver uma iniciativa dizer, não, nós vamos aqui recontar toda a história de todos os ataques que você sofreu desde o início. Pode esquecer a parte do Orkut, já esqueci. Ali é importante, mas depois veio coisa pior. Se você não tem essa narrativa, você não tem nada, meu Deus do céu. Por exemplo, pegar todas as matérias que esse seu Júlio Severo distribuiu para o pessoal, sobretudo aqui nos Estados Unidos, sobretudo para o pessoal do Interamérica. Toda semana eles inventavam alguma coisa para mim, distribuía para todos os membros do Interamérica, né? Até chegou um ponto que eu tive que fechar o Interamérica, porque ele não fazia mais sentido. Era só isso que se discutia no Interamérica, né? Então perdeu o sentido. E eu não estava com mais tempo nem energia para cuidar disso. Está entendendo? Agora, pega o material dos Velásquez. São milhares de páginas, gente. Eles nunca se interessaram por nenhum outro assunto. O único negócio deles era falar mal do Olavo. Outra coisa, sem isso, como é que nós vamos investigar a fonte de tudo isso? Da onde veio esse projeto? Porque é óbvio que isso aí é uma organização internacional. Isso é óbvio. Você sabe que espontaneamente se forma esse consenso anti-olavista, gente que nunca tinha ouvido falar de Olavo, na Espanha, na Alemanha, de repente está sabendo de tudo, está escrevendo contra o cara. É claro que não, é claro que isto é o Foro de São Paulo, gente. Mas nós temos que ter a história completa para nós podermos identificar o autor. Não adianta ficar processando pessoas soltas. Não, nós temos que identificar de onde veio tudo isso. Agora, vocês querem saber uma coisa? Todo esse problema do STF, vocês não vão resolver se vocês não resolverem esse aqui primeiro. Vocês nunca vão entender o que aconteceu. Está entendendo? Então, estou lançando esse apelo aos meus alunos. Por favor, formem uma equipe de narradores. Eu não quero sugestões, eu não quero soluções, eu quero trabalho. Gente que nós estamos escrevendo isso aí. Nós temos toda a narrativa e temos a documentação de cada caso. É isso que precisa. É um trabalho enorme. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa, mas é preciso fazer. O futuro do Brasil depende disto.
muito mais disto do que de todas as passeatas que vocês estão fazendo. Por quê? Tudo na história política começa na história cultural. Gente. Se você não entendeu, se você não é capaz de agir na esfera cultural, muito menos é capaz de agir na esfera política. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção.